Estamos ao vivo. Vamos colocar o nosso vídeo de apresentação. Boa noite a todos. Boa noite, Carol Olival, diretora da Fusion University no Brasil. Boa noite para o nosso convidado, Fausto Falcão, que está aqui em São Paulo também. Boa noite. Boa noite, já temos bastante gente aqui nos assistindo. Carol, apresenta o nosso convidado, por favor. Boa noite, Edu. Boa noite, Fausto. Muito obrigada por você ter. Eu sei que o dia a dia de quem trabalha em agência já é um pouco, nessa época está mais complicado ainda, né? Vou apresentar o Fausto para a gente poder começar aqui a conversa. Então, o Fausto Falcão, ele é publicitário com mais de 20 anos de experiência em diversas áreas de comunicação. Ele é diretor de operações da FESCOB, que é a agência de marketing que nos atende, né? Que atende a Fusion University. Todas as peças de marketing que a gente faz, as nossas redes sociais, aqui no Brasil, tudo é feito, não só no Brasil agora, né, Fausto? A gente está fazendo Brasil, Colômbia, México, República Dominicana, um monte de países. Então, é muito legal poder contar com o apoio da FESCOB. E a ideia essas lives a gente tem feito, a gente começou a fazer em 1º de abril, para a gente poder refletir sobre o que está acontecendo com a gente, esse negócio do Covid-19, essa situação meio que da obrigatoriedade da digitalização de tudo, né, do mundo, das reuniões, do trabalho, das aulas, das vendas, e uma das áreas que já era importante e ficou, né, a gente até batizou essa conversa de ressignificação do marketing digital, ficou mais importante ainda, é a área do marketing e da comunicação digital. Então, eu queria te pedir, Fausto, primeiro para contar um pouquinho mais de você, né, de onde você veio, a tua experiência, os projetos em que você já trabalhou e o que você está vendo acontecer dentro dessa área do marketing e da comunicação digital, nessa corrida à digitalização que a gente está vivendo mais fortemente, né, desde essa época do Covid. Não, legal. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Eu sei que é sempre corrida o nosso dia a dia, acho que para todo mundo, mas é super válido estar aqui com todo mundo também e poder passar um pouquinho desse conhecimento.
Bom, como a Carol começou, tenho já, completando esse ano 21, chegando a 22 anos já trabalhando na área de comunicação. Já, lógico, comecei lá atrás, quando marketing digital ainda era um negócio que era pouco falado, a internet ainda estava começando a ser mais inclusiva aqui no Brasil, mas já por esse pedaço aí já trabalhei com vários projetos já, projetos com marcas como Toyota, LG, Panasonic, Smart Fit, Sadia, Grupo Volkswagen e por aí vai, sempre com foco em digital. Então, a gente viu, passei por muito momento, a gente viu juntos, acho que todo mundo que é dessa geração, como que o mercado em si, todo mundo foi meio indo para esse lado do digital, né? E até então era um mercado meio confuso, porque tudo era digital, nada era digital, e ficou aquele negócio que um tempo atrás, assim, basta estar na internet para parecer que eu sou digital ou alguma coisa assim. Mas tem bastante história e bastante coisa ainda que a gente já passou e dá para compartilhar bastante com vocês. Fausto, eu queria começar perguntando para você sobre o nome da live que você escolheu, que seria o tema de hoje, que é a ressignificação do marketing digital. Pode explicar para a gente o que é essa ressignificação, como é que você vê isso? Claro. Vamos começar por aí? Vamos embora. Então, eu acho que o principal ponto hoje é assim, a gente vinha numa vertente grande, né? Se a gente pegar, sei lá, 2010 para cá, faz 10 anos em si, muita empresa, muitas pessoas em si, né, entrando ao marketing digital. Eu sou uma empresa digital, eu faço uma comunicação digital. O termo digital acabou se popularizando muito. Só que até então, acho que a gente nunca tinha passado um momento, tinha tido um momento para pôr isso à prova em si. Então, quantas vezes você já foi em um serviço, ou você já tentou fazer algum tipo, contratar um serviço, qualquer coisa. Um exemplo prático, assim, a gente, o ano passado, 2019, 2018, a gente estava com um cliente que ele queria produzir vídeos de maneira massiva em si, um pouco de live, um pouco não, para distribuir na internet com o conteúdo dele, do serviço que ele prestava. Só que ele acabou tendo um monte de fornecedores, de produtoras na época, que eram fora de São Paulo. Assim, o projeto simplesmente não virou na época, porque assim, não tinha condições, foi difícil, como fala, conciliar tudo, foi difícil produzir o projeto, conduzir o projeto. Então, assim, a gente está falando de 2 anos atrás. Nunca ninguém teve que realmente pôr à prova a questão do digital, no sentido assim, eu sou uma empresa 100% digital em todas as pontas, porque sempre tinha alguma coisinha, você vai utilizar o serviço do banco, o banco vai lá falar que ele é 100% digital, mas alguma coisa você tem que ir para a agência. Então, quer dizer, não dá para falar que você é 100% digital. Você tinha uma loja, por exemplo, você fazia uma compra no e-commerce, você ia lá, fazia uma compra e para trocar você tinha que ter contato com uma pessoa que você tinha que ir no correio para fazer a troca do produto. Então também fala, puta, não é 100% digital. Então acho que essa ressignificação e esse momento que a gente vem passando agora, que acho que o mundo em si, mas no Brasil a gente está aí completando uns 40, indo para 60 dias, está colocando à prova assim, o quanto que realmente as empresas, as marcas em si, eu acho que muito mais do que a empresa, as marcas, que é uma marca muito maior que a empresa, o quanto que realmente dá para pôr essa prova se você é digital ou não. E, por um lado muito bom, é que está ensinando todo mundo como que é ser digital e como que é você estar digitalizado em si, que é muito mais além do que simplesmente falar, eu tenho um site, eu estou numa campanha de Facebook, eu uso o Google para me comunicar, isso vai muito mais além, que é uma questão que eu acredito muito, que é você aproximar pessoas. Então, o digital, ele permite com que você aproxime muito mais, porque você não tem aquela frieza de passar pela rua e olhar um outdoor e falar, tá, eu estou simplesmente falando alguma coisa de forma passiva, né? Não tem uma troca. Então, acho que essa ressignificação é isso. Acho que é o quanto que o mercado em si conseguiu entender, conseguiu ver, e é legal ver o quanto que várias marcas e várias pessoas em si, mesmo pessoas físicas,
conseguiram, nesse momento de uma crise em si, esse momento de pandemia, conseguiram traduzir isso e passar por um cenário que, para muitas empresas, é 100% o contrário do que elas vinham atuando. E, Fausto, especificamente nesses dias aí que a gente está com esse problema do vírus e tudo mais, aí vamos falar de 60 dias para cá, eu queria que você me dissesse o seguinte, imagina o padrão norte-americano de marketing digital, e o padrão brasileiro de marketing digital, né? E que esse padrão estava antes do Covid num ponto, né? Sim. Talvez o americano mais alto. Houve um distanciamento menor nas ações, quer dizer, o empresariado e o público brasileiro resolveram entender que o marketing digital, nesse momento, ele pode trazer soluções, ou os Estados Unidos também encontrou tantas soluções que ele se distanciou mais ainda do mercado como o brasileiro. Quando eu falo mercado, eu falo tanto o consumidor quanto o empresário. Fui claro, sim. Porque eu fiz uma macarronada. Foi claro. Tá. Eu acho que tem um dado interessante aí, do que assim, acho que, lógico que tem essa discrepância de cenários, quando a gente fala assim, a gente comparar nisso que você pontuou dos Estados Unidos com o Brasil, porque a gente ainda sofre no Brasil aqui, acho que não é questão tanto do digital, é uma questão de infraestrutura do país como um todo, então, que acaba afetando muito esse consumo de digital mais heavy user, assim. Porque se a gente for pegar, por exemplo, por acesso à internet, por uso de internet em consumo de informação e tempo ativo na internet, o Brasil é o segundo país do mundo. Então, qual é o primeiro? Eu não vou lembrar agora, mas se eu não me engano é Singapura. Tá. Singapura é o primeiro, mas vai acabar tendo, lógico que é uma população muito menor que tem lá, mas você tem muito mais acesso à internet, então basicamente como se toda a população fosse ativa na internet. Então assim, quando a gente é ativo na internet, a gente consome muito internet. O que a gente consumia pouco ainda é serviço na internet por conta dessa questão de infraestrutura. Então, se você falar nos Estados Unidos, por exemplo, você tem facilmente logísticas que te entregam coisas do mesmo dia, que customizam produtos e te entregam dentro de 2 horas. Então, você tem uma malha logística, principalmente quando a gente vai falando de pegando para esse momento nosso agora que está todo mundo enclausurado dentro de casa e precisando desses serviços de entrega, principalmente, eu acho que o que impacta mais aqui, o que talvez eu acho que a gente começou a se mexer um pouco mais e se reestruturar, não é nem o cenário digital em si, mas é o como você supre para que aquele cenário digital seu seja um serviço completo. E aí acabou muito, eu acho que não acaba muito se aproximando, eu acho que a gente se espelha muito, acho que tem muito ainda, acho que essa questão de estruturalmente, muitas empresas se reformularem, e remodelar, mas eu acho que do lado do consumidor, sim, a gente acaba se aproximando muito do que é um cenário que eles acabam tendo lá. Principalmente quando a gente fala assim, quantas pessoas, eu acho que a gente mesmo, quanto tipo de serviço que você não utilizava antes, que você acabou utilizando agora de 60 dias para cá. É capaz de, se você pegar qualquer um que você comentar hoje em dia ou conversar, pelo menos um serviço que você não utilizava, você passou a utilizar. Seja o hortifruti do bairro, que acaba entregando agora na sua casa via pedido no WhatsApp, por exemplo, que um monte de gente começou a atuar, desde um grande varejista que abriu portas para um pequeno varejista fazer venda dentro do seu próprio e-commerce, coisa que lá nos Estados Unidos, por exemplo, já é de praxe há muito tempo. Sim. E aqui no Brasil ainda não tinha muito essa visão, e quando outras marcas tentaram fazer, foi ainda mais a marca tentando ganhar dinheiro em si do que promover um bem comum. Que é o dropshipping. Que é o dropshipping, então, isso mesmo. Então, acho que assim, eu acho que esse momento agora, o que o empresariado, principalmente quando a gente pegar as marcas brasileiras, eu acho que se aproximaram mais lá, até pela essa figura de humanizar as coisas. Então, assim, um bem comum, e você vê todas as marcas em si participando de um bem comum, e isso acaba fazendo com que esse movimento todo cresça e você tenha muito mais pessoas
participando, usufruindo e consumindo serviços. Mas eu ia até comentar, acho que é bem mais próximo do que é lá, sim. Eu ia comentar essa comparação Brasil e Estados Unidos, né? Eu acho que a gente, desde do pequeno empresário, né? Dessa coisa da entrega do açougue e tal, eu acho que falando da entrega do açougue, porque a gente comentou aqui em alguma live um caso de um açougue que nunca entregou e que agora, né, quase quebrou quando começou o Covid. E uma semana depois que começou a entregar, falou: nossa, eu não quero mais atender cliente aqui, eu quero entregar em casa, né? Então, eu acho que a gente precisou avançar muito rápido nisso. Agora, me surpreende muito alguns tipos de solução. Eu estou muito encantada, porque eu acho que assim, a entrega do produto básico, né? Eu acho que a gente estava muito atrasado, muito defasado em relação ao que já era possível fazer digitalmente, e a gente está correndo atrás e está entregando. Mas eu tenho visto algumas propostas que a gente está recebendo de lá dos Estados Unidos que assim, são geniais, né? E eu gostaria de conhecer propostas brasileiras assim também. Tem a coisa das feiras. A gente fazia, todas as universidades fazem muita feira de estudante, né? Que as pessoas vão para conhecer. Isso move o mercado da educação internacional. E daí, com a coisa do Covid, todas as feiras pararam no mundo inteiro. E feira parar significa que quem vende a feira deixa para as feiras agora da próxima estação já estava tudo vendido, na verdade. Então, houve uma negociação de a gente fica com o valor e você tem um crédito para quando, assim que retomar, porque as universidades precisam das feiras para poder entrar em contato com os interessados, né? E aí é uma cadeia de fornecedores e clientes. Quer dizer, o cara que organiza a feira, é o funcionário que vive de fazer a feira para todas as universidades, são feiras gigantescas, né? Toda a parte, a família que estava marcada de ir para conhecer, toda a parte de travel arrangements, né? De viagens que já estava, é um super negócio que foi muito impactado. E daí, o que os caras montaram? Alguns desses fornecedores, eles montaram uma feira digital. Mas é uma feira, gente, que você usa de acordo com a sua capacidade tecnológica. Então, se você tem como visitante, né? Se você tem um celular, você entra pelo celular e aquilo é um ambiente em 3D que nós, universidades, quando somos convidados a participar, a gente pode montar o nosso stand em 3D, fornecer uma experiência do cara entrar no stand. Se ele tiver um óculos de realidade virtual, ele pode experimentar em realidade virtual. Se ele tiver celular, ele experimenta pelo celular. Se ele tiver computador, ele experimenta pelo computador. Ele agenda e fica uma pessoa do outro lado o tempo todo de plantão para ter uma conversa. Abre a telinha, você entrou no stand, você vê o stand construído com a cara da universidade e você pede para conversar e entra lá na tua tela um representante da universidade e você tem essa experiência. Eu não vejo uma volta para isso, né? Porque imagina para uma família que não... É lógico que o presencial tem o seu valor, mas, esse digital tem o seu valor também, que não vai voltar, né? Então, esses novos produtos, imagina a possibilidade de geração de negócio, né? Quando a gente fala de realmente ser digital, quando você não encontra só uma forma de vender o teu produto digitalmente e entregar, mas você monta um produto que é realmente 100% digital. Queria só comentar isso, porque acho que tem muito a ver com a gente pensar além, né? Pensar mais, não só sair do sufoco, mas surfar a onda, né? E a gente começou, Fausto, quando teve esse negócio do Covid, eu fiz várias conversas com a FASCOB para a gente poder entender o que a gente precisava mudar no que a gente já fazia digitalmente, né? Uhum. E aí, na época, a gente viu vários números. Eu queria saber se você poderia compartilhar um pouco desses números agora do comportamento da internet, claro. Redes sociais e tudo isso. Claro, não, acho legal. Até aproveitando, acho que esse gancho de que você estava falando, Carol, de como que mudou, é até uma pergunta que o Lincoln postou de como que convencer o empresário em si a não morrer do Covid, se o marketing digital seria como fala, assim, seria a solução. Acho que um pouco do que você falou é a resposta dessa pergunta, que assim, é o quanto que, não o marketing digital em si, mas o quanto você consegue adaptar o seu serviço em si, o que você está vendendo, ou o serviço, o produto, qual que é o seu negócio em si,
a suprir uma necessidade que hoje não é a interação humana, e que, assim, não uma interação humana, pelo menos presencial, mas o como que você acabar atendendo uma demanda que as pessoas ainda continuam, porque as pessoas ainda precisam comer, precisam beber água, ainda estão consumindo, precisa de roupa para criança, então, assim, as pessoas ainda estão consumindo, então acho que o interessante é o como que a sua marca em si, o seu negócio consegue ressignificar, e é o que você falou agora, que é a questão de o como que você consegue ressignificar o negócio para que perdure, para que não seja um momento, para que não pareça uma empresa ou um negócio oportunista, que se você, eu estou surfando uma crise, agora eu vou aproveitar essa crise para conseguir me beneficiar dela. Não, e sim como que você realmente está ajudando um movimento que depois vai beneficiar muita gente, que vai continuar sendo assim para muitos e muitos anos após isso. E isso a gente acaba vendo em relação a números, porque se a gente pegar números do e-commerce, por exemplo, primeiro que, lógico, você tem se a gente falar em e-commerce propriamente dito, em plataformas em si, teve um crescimento expressivo, assim, a gente já tem hoje 40% mais consumo, mais compras em e-commerce do que a gente vinha antes, e os números estão começando a ser maiores até do que uma Black Friday, por exemplo, por conta de produtos que hoje você acaba comprando que antigamente você não tinha tanto a necessidade. Então, esses números acabam sendo bem expressivos. Você tem redes sociais aumentando o número drasticamente, então, consumo de Instagram, consumo de Facebook, o próprio YouTube, consumos vertiginosos em cima disso, crescimentos em até... A gente já tinha, na verdade, um consumo de Facebook aqui no Brasil, de 98%, basicamente, de toda a população ativa na internet, você já consome Facebook. Esse número se mantém em si. Mas são números que, quando a gente falar para o mercado no geral, 40% do e-commerce cresceu em si, então tem vários mercados em si. Se você pegar por nichos específicos, tem mercado que cresceu bem mais do que isso, mas isso é uma média geral. E você tem dados, por exemplo, o WhatsApp mesmo registrando o número de empresas acabando utilizando o WhatsApp para não beneficiar o seu negócio, mas para fazer atendimento do negócio, que acabou duplicando o número de empresas utilizando um canal que até então, lógico que já tinha a questão de dado em si, de um dado oficial, só que agora você vê basicamente dobrando o número de pequenos negócios, principalmente, utilizando esse tipo de canal. E se você se basear em novos entrantes em e-commerce, só nesse período agora, você tem basicamente um crescimento de pessoas, de marcas ou pessoas que acabaram vendo uma oportunidade de ganho de ter receita, porque tem pessoas que acabaram deixando de trabalhar por N motivos, porque seja por causa de comércio fechado, ou uma impossibilidade de locomoção, pessoas que viram no e-commerce uma maneira de manter a sua receita ou criar uma nova forma de receita. Então, eles pegam com os dados de plataformas de e-commerce que eles acabaram dobrando o número de lojas dentro dessas plataformas nos últimos 90, 60 dias. Tinha algumas marcas que já, não que estavam prevendo, mas já estavam migrando um pouquinho pelo mercado do que estava acontecendo fora do país, mas você já tem basicamente o dobro de lojas online do que você tinha antes. E dentro desses números você acaba vendo marcas com significado grande frente à população. Você vê exemplo de Magazine Luiza, que abriu as portas do e-commerce deles em si, para quem quer vender lá dentro. Você é um pequeno varejista ou uma pessoa que quer completar a sua renda, você consegue vender lá por dentro. Então são números que acabam crescendo, que acabam impressionando até, porque se você olhar acessos à venda, quando a gente fala de e-commerce, não e-commerce em si, mas se você pegar aplicativos de entrega como iFood, Uber Eats ou Rappi, você acaba tendo também um crescimento de mais o dobro de pedidos dos que eles recebiam normalmente. O Uber Eats praticamente cresceu 200% o número de pedidos que eles acabam recebendo por conta do fator necessidade. Então, acho que isso tudo que acaba impressionando muito o mercado e vendo, por um lado positivo, como que é possível isso ser feito. Que eu acho que é a questão que a gente estava comentando antes, de o quanto isso vai ressignificar o próprio mercado, o próprio hábito de consumo que você vai ter
e como que você vai ver um cenário pós-Covid, pós-pandemia. E você vai falar, posso perguntar, Carol? Você tem alguma pergunta na ponta aí? Eu tenho várias perguntas, mas vou deixar você fazer uma. É que eu queria voltar a essa diferença do gap Brasil e Estados Unidos, mas agora eu queria perguntar para você de confiança do consumidor, né? Porque isso deve ser um fator muito relevante no marketing digital para fechar uma venda ou não. Isso vai aqui no Brasil. Aí o especialista é você, Fausto, não sou eu. Eu vou falar o que eu acho e você me corrige, né? Claro. Eu acho que no Brasil o nosso problema vai desde as leis frouxas, né? Que se uma pessoa esteja um caso, já vou falar do Wagner de novo, Carol, meu sócio. O Wagner, meu sócio. O Wagner fica com a orelha desse tamanho. A orelha desse tamanho. O Wagner quase comprou uma televisão. Teve um caso famoso, eu não vou falar o nome da empresa, obviamente, mas tinha uma certa não empresa aí anunciando na televisão aberta uma televisão de 12 milhões de polegadas pelo preço de um espremedor de frutas, né? E aí o Wagner, eu falei assim, Wagner, não compra, tá muito estranho, não faz sentido isso. Não, e ainda a entrega gratuita, né? Aí um grande veículo de comunicação foi fazer uma investigação e essa empresa, assim, ela existia como CNPJ, mas ela sequer existia como empresa, né? Então o cara, sei lá, o cara tinha um certo caixa, comprou uma mídia, divulgou isso na esperança, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o final disso, né? E sei lá, vendeu 10 mil televisões e fugiu com dinheiro para Júpiter, não sei, né? Então, isso gera aqui no Brasil, como é muito fácil no Brasil você escapar da garra da lei, num problema desse, isso é um problema, não é nem dos juízes e nem de promotor, é um problema das leis, quem faz as leis é o legislativo, né? E os Estados Unidos é o império da lei, né? Então, esse gap de confiança do povo brasileiro, do povo americano para com a compra digital, né? Como é que está esse gap? O brasileiro está repensando, ele está indo em marcas de confiança, ele está tendo mais, ele está sendo mais bold, mais ousado. Não, eu nunca vi esse cara da televisão aqui, mas eu vou comprar porque agora está todo mundo vendendo pela internet mesmo, né? Então, a minha pergunta é sobre a confiança do consumidor. Eu acho que essa questão da confiança, assim, acho que primeiro o gap Brasil e Estados Unidos parte mais de um princípio também, que nem você falou, tem toda a parte política, a parte organizacional do país, mas tem um hábito cultural também, né? Acho que acabou se tendo, os Estados Unidos tem uma questão cultural um pouco mais rígida nesse quesito da confiança em si e uma maturidade maior de compra digital. Eu acho que o Brasil, a gente teve, sim, acho que nem você falou, alguns exemplos de frustrações passadas, ou quase todo mundo já passou por algum tipo de calote digital, vamos dizer assim, que comprei de uma loja que achava que a loja existia e nunca me entregaram, ou que realmente o produto era um e quando eu recebi o produto era outro. E então acho que acaba tendo muito isso, mas eu acho que para quem tá na ponta de começando o negócio, na verdade, ou que o negócio é pequeno ainda, acho que tem duas frentes que são interessantes, que é da visão do consumidor no geral. Acho que primeiro é a transparência como modo geral, né, como tudo. Acho que, lógico que antes de você realizar a primeira compra, dificilmente você vai conseguir ter essa transparência, o consumidor em si não consegue ver que aquela loja é transparente, porque o que você tem ali é basicamente um site que você acabou de acessar e tem um produto que você tem interesse, pode estar ou não com preço bom. Mas o que você vê esse crescimento, e que apoia muito essas lojas nesse crescimento agora, é a questão de marketplaces, que é o quê? São todas as grandes marcas isso já vem de prática de mercado há muito tempo, né? Você tem a própria Amazon nos Estados Unidos com esse foco também, que é você ser uma grande marca, e aí existem várias, desde Magazine Luiza, Ponto Frio, Submarino, Americanas.com, que são marcas que acabaram ao longo dos anos adquirindo confiança da população, confiança de todas as pessoas,
E aí você que é um pequeno varejista, você que abriu a sua loja agora, você consegue, na verdade, acabar, por muitas vezes, por exemplo, utilizar esses canais para fazer a sua venda. Você, na verdade, você tem uma marca por trás muito maior que você, meio que endossando aquela venda, falando que eu estou garantindo essa venda de alguma forma, e você, com isso, você consegue fazer com que a sua loja venda. Então, isso acaba o quê? O consumidor também, por sua vez, lógico que ele sabe que o consumidor, com isso, ele vai adquirindo muito mais maturidade, e hoje você vê muitas pessoas já na internet falando assim, eu comprei no Ponto Frio, ou comprei, sei lá, no Submarino, mas eu vi que é entregue pela lojinha do Carlos. Amanhã você pode procurar a loja do Carlos na internet e acessar e achar essa loja, porque ela realmente existe, e acabar depois, se é um produto que você tem uma compra rotineira, por exemplo, e você acabar vendo essa loja comprando direto. Essa loja e comprando direto dela. Mas você teve a primeira experiência endossada por uma marca maior, que foi, nesse caso, aí um Submarino. Então, ou empresas, por exemplo, antigamente você tinha também o Mercado Livre, também tinha muito isso. Antigamente você tinha o Mercado Livre como, é o cara que quer ou vender produto falsificado, ou é o cara que quer vender produto usado, tênis que não usa mais, está lá à venda. Lógico que teve um trabalho gigantesco do Mercado Livre para isso, para começar a levar marcas para lá, e empresas e vendedores, lojistas de confiança, e acabou também criando um cenário ali hoje que o Mercado Livre hoje é um dos maiores vendedores da internet. Então, são dois cenários que talvez, acho que assim, a ideia do lado do consumidor, o consumidor acabou tendo respaldo dessas grandes marcas, que acabam credibilizando pequenos varejistas, pequenas empresas que querem vender. Então, o consumidor acabou tendo essa confiança. E para o lado de quem está na outra ponta, que é o lojista, o varejista em si, acaba tendo uma solução para ele começar o negócio dele, acabar vendendo e ganhando essa pequena credibilidade aí, sem ele ter realmente o nome dele ainda. Mas eu acho que, assim, chegar ao ponto do que é os Estados Unidos de confiança, aí sim eu acho que é uma maturidade do mercado no geral. Agora, é um cenário que está possibilitando isso, porque é o que a gente tem, né? Então, assim, ou você compra na internet, ou você basicamente não compra. Mas eu acho que está facilitando, pelo menos, as pessoas na experimentação. Então, assim, tem pessoas idôneas vendendo, e está, pelo menos, sendo um momento oportuno para elas gerarem essa experimentação. Ótimo, obrigado. Carol? A gente está com o tempo meio estourado aí já, né? Mas a minha pergunta, que a gente também pode deixar para uma segunda conversa, era assim, se você estiver pensando no pequeno empresário ou até no freelancer que quer poder se colocar na internet, botar o serviço dele ou o produto dele à venda na internet, o que seria um pacote mínimo assim que você recomendaria para é lógico que também tem um assunto de não dá para você achar que você vai entrar na internet hoje e vender amanhã, a não ser que você tenha um produto e pegue carona com essa estratégia aí que você acabou de falar de entrar com uma marca maior endossando. Mas um serviço seu, né? Alguém, por exemplo, do audiovisual que quer poder oferecer um serviço que ainda não está na internet, mas que quer aproveitar agora para colocar. O que você recomendaria de pacote mínimo? Eu acho que assim, imagina que você tem, igual a gente comentou de audiovisual mesmo, você é um pequeno produtor, ou você é um fotógrafo, por exemplo. Acho que o primeiro ponto que você deveria estabelecer é assim, e a internet cobra muito isso, que é qual que é o principal diferencial seu como produto ou como serviço, por que realmente eu vou comprar de você. Então, eu estou vendo, e a gente também como agência acaba recebendo muito profissional desse jeito para ofertando serviços que partiu para esse lado digital também. Então, assim, eu consigo primeiro trafegar toda a minha conversa, por exemplo, preciso contratar um fotógrafo para fazer uma sessão de fotos. Sei que a gente está no momento meio inoportuno para fotos, mas eu poderia ter um banco de imagens lá. Eu consigo primeiro todo o ecossistema trafegar via qualquer tipo digital. Eu acho que esse é um primeiro ponto, você entender o seu negócio em si e traçar todos os pontos e definir steps ali que você fala assim, eu consigo suprir desde o início da venda até o final da venda, tudo para o ambiente digital. Acho que um segundo ponto é você
ir atrás de uma plataforma que te supra. Eu acho que um grande problema que acontece é você tentar ir para o mercado digital, e eu acho que aí vem muito do que a gente estava comentando antes, da questão da confiança, que é o quê? É você procurar uma plataforma, por mais que você fale assim, eu não estou no marketplace, mas eu tenho meu site, eu tenho meu ambiente de Facebook, você deixar todos esses ambientes de uma forma que seja, por mais que você mesmo seja ali handmade, você que está colocando a mão na massa e você que está montando ele, mas que deixe uma forma que seja totalmente profissional e transparente. Então, assim, você montou no seu site, eu acho que não tem coisa pior do que isso, é você não conseguir contato com ninguém, você não tem um canal onde você consiga falar com a pessoa, você não tem um e-mail, um WhatsApp, um chat, qualquer forma assim. Então, é você mostrar acessível em si, a atender ao seu público no geral. E depois tem um ponto principal também, que eu acho que é uma coisa que você colocou muito bem, Carol, que assim, não dá para imaginar que você vai hoje, eu vou montar meu site e que seja um e-commerce para vender, sei lá, meu banco de imagens pessoal, e amanhã eu já estou vendendo. Eu acho que assim, acho que primeiro você tem que ver qual que é o seu público, o público em si que você pode ofertar esse material, e depois de ofertar esse material, você ir atrás. Então, hoje você tem plataformas, tem o Facebook, você tem Google, você tem, que são as principais plataformas, né? O Facebook e o Instagram são a mesma plataforma onde você pode começar a brincar e customizar de tentar encontrar o público geral. Mas uma coisa importante é você também buscar essa audiência, porque no universo onde você tem hoje milhões de sites na internet, você se mostrar um diferencial ali, é difícil você conseguir pegar essa fatia de mercado e se mostrar, pelo menos, para depois começar uma conversa. Então, acho que o pacote básico, assim, é primeiro entender o seu negócio e ver se você consegue suprir, você consegue atender, principalmente, o consumidor, e, com isso, buscar ferramentas que te possibilitem isso. Uma boa plataforma de e-commerce em si, hoje existem plataformas até gratuitas que são muito boas, e você buscar, pelo menos, mostrar a sua marca para um nicho pequeno, ou uma forma que alguém ou algumas pessoas consigam disseminar a informação e ofertando a sua marca para alguém. Porque, Fausto, no caso de fotógrafo que você falou, né? E nesse momento que não pode ter, eu tenho alunos lá na Unip que são especializados em fotografia de casamento, por exemplo, e não tem casamento nesse momento, né? Sim. Mas ele pode fazer a parte de comunicação dele, ele nunca vai fazer a fotografia, ele vai tirar a foto digitalmente lá da casa dele, quer dizer, claro, ele pode instalar no salão, viajando aqui, fazendo uma viagem intergaláctica, ele vai lá com o tripé, coloca uma câmera com um sistema de rádio, que ele locomove a câmera da casa dele e ele tira a foto. Isso não vai acontecer, né? Sejamos práticos, né? Então, ele não presta o serviço dele digitalmente, mas ele faz a venda, a divulgação e a entrega do material, né? Depois que ele pode fazer isso tudo digital. É isso que você falou. É isso mesmo. Então você pode criar um serviço nesse momento, por exemplo, você pode fazer, igual você falou de tudo isso digital, você pode criar um serviço nesse momento que seja uma pré-venda, então uma hora tudo isso vai normalizar. Então você vê o caso de restaurantes vendendo os vouchers, por exemplo, de que você compra R$100 agora e consome 200 quando eu reabrir. Então, mesmo? Tem isso? Tem vários mercados assim. A Heineken mesmo está com uma parceria com bares que você compra tipo R$100, a Heineken põe mais R$100 e paga os 200 para o bar, e quando o bar reabrir você vai lá e consome R$200. Então você pode fazer essas pré-vendas, então falar assim, é um jeito de eu conseguir manter uma receita mínima. Então, daqui um ano tem pessoas que o planejamento de um casamento, lógico que tem pessoas que acabam casando meio na oportunidade, assim, em Las Vegas, mas você tem várias pessoas que vão lá 1, 2 anos planejando um casamento. Então, quer dizer, você pode falar, daqui 2 anos planejando um casamento, você consegue falar, olha, tenho meu serviço aqui, eu estou com uma pré-venda, onde que você dá um sinal que é pouco agora, mas eu vendo esse produto e esse serviço muito mais barato do que é o futuro, do que seria exatamente lá na frente. Ou você poderia, por exemplo, partir para um momento, por exemplo, de, sei lá, eu dou
a gente está vendo um número muito grande de todo mundo ensinando alguma coisa via remota. Então, aula de idioma virou online, a academia virou online, a escola propriamente dita regular ali virou online. Então, assim, você poderia também pegar o seu conhecimento e falar assim, e aí você tem um monte de gente que está em casa publicando e postando foto no Instagram o tempo todo. Você poderia ser um fotógrafo, por exemplo, que você acaba fazendo uma sessão fotográfica, uma consultoria de sessão fotográfica com a casa da pessoa via videochamada, por exemplo. Então, vem para cá, direita, esquerda, posiciona o celular aqui. E sabe o que eu vou falar para ele? Essa ideia sua do casamento, eu vou mesmo, depois da live eu vou entrar em contato com os 2 alunos meus que eu tenho aqui. O Leandro deve estar nos ouvindo aqui com certeza, deve estar nos assistindo, é um deles, especializado em casamento. Fala, Leandro, vende o casamento e fala que para você receber agora e dá o newborn de presente. Dá a foto do newborn de presente. O neném só vai nascer daqui a 2 anos mesmo. Então, mas acho que tá certo, porque assim, tem muita gente que assim, a vida das pessoas a vida não parou. E muito pelo contrário, assim, tem muita gente que acabou tendo mais tempo, por exemplo, para pesquisar ou para organizar algum plano futuro. Então você vê muita gente, por exemplo, organizando viagem, organizando um curso, alguma coisa lá na frente, e aí você acaba, assim, você tem uma demanda para isso, o que você pode acabar promovendo é só antecipar essa demanda e ofertar, lógico, tem que ter um benefício palpável, né? Tipo, por que eu vou desembolsar, eu como consumidor, vou desembolsar um dinheiro agora, sendo que eu não estava prevendo. Mas você tem vários casos de pegar e começar. E eu acho que o mais legal de tudo, tem 2 momentos, eu acho que vai o tom da comunicação. O tom tem muita gente, eu acho que virou uma comoção mútua de que das pessoas se ajudarem também por conta desse momento. Então você vê ações de compre do pequeno, ou compre da loja do seu bairro, do açougue, que nem a Carol comentou lá no começo. Então acho que esse movimento também, as pessoas que são, que nem o seu amigo fotógrafo, que não é uma grande empresa, que é uma pessoa física, que se mantém daquilo e ela depende daquilo, é um jeito da comunicação dela, assim, não ser oportunista, mas ser um momento de você pegar e falar assim, olha, eu também estou nesse movimento de ajuda mútua, então assim, é meio que você está me ajudando e eu te ajudo também. Você vai ter um investimento menor no seu evento, no seu casamento, alguma coisa assim, e eu nesse momento não fico no aperto e eu continuo mantendo a minha renda. Eu acho que é um movimento geral que tem muito estabelecimento fazendo, mas que profissionais também podem acabar fazendo também. Legal, ótimo. Legal, né? Muito bom, já estamos quase 45 minutos. Eu só queria, para eu fazer uma brincadeira aqui, quando você falou de casamento, tem gente que casa em Las Vegas, que é rapidinho. Lembrando de um amigo meu, que eu sei que ele está nos assistindo aqui, porque eu estou vendo o nome dele, e ele está noivo há 7 anos. Noivo há 7 anos. Esse aí já está enrolando. Você pode comprar o ensaio fotográfico do casamento dele e marcar o casamento para daqui a mais 7 anos. Isso, verdade. Dá para até parcelar até lá. É o que ele pode fazer. E eu só queria comentar que o Lincoln Alcantarino, que está nos assistindo, ele fez um comentário aqui muito interessante. E acho que só para encerrar, Fausto, se a gente tem mais 2 minutinhos com você, ele estava falando do Fortnite, do game, né? Do Fortnite. Que inclusive tem uma ligação com a Full Sail Fortnite, não tem, Carol? Tem vários graduados da Full Sail que trabalharam no projeto do Fortnite e a pessoa que gerenciou o projeto é um graduado que, inclusive, a gente já trouxe aqui para o Brasil. Ah, legal. Temos que fazer uma entrevista com ele qualquer dia desse daí, hein? Inglês. E o Lincoln tá comentando que, e eu não sabia disso, que o Fortnite, né, entre os gamers, né, se tornou uma grande rede social, né? Então, o marketing, né, é você também saber, você ter esse tipo de informação, que eu poderia estar divulgando meu produto até no Fortnite, não sei como, né? Eu, por exemplo, não sabia disso. Fiquei sabendo agora com o comentário do Lincoln. Não, acho que tem. Acho que o mundo de games, acho que a Carol tem mais expertise nisso até do que eu. Mas, assim, o mundo de games há muito tempo já vem sendo um meio de comunicação também. Então, assim, você vê quantas marcas hoje em dia já não estão inseridas no universo do game, já estão lá dentro naquele ambiente virtual que o game criou. E
mesmo o lançamento de músicas, quantas músicas já não foram lançadas antes dentro de um videogame e depois se tornaram famosas. Também não... É que você não joga, né, Edu? Eu também não jogo, mas eu tenho um filho que joga. E aí você fala, eu vivo falando pra ele, né, você não tá falando com seus amigos, você não tá mandando mensagem de WhatsApp? Eu falo, tô jogando com eles, mãe. Porque eles estão jogando com fone e microfone, aí eles estão conversando, mas eles estão jogando ao mesmo tempo. E aí sim, né, nesse contexto, é uma rede social. É uma rede social. Falou aqui, rede social. Você acaba criando, na verdade, várias tribos ali dentro, que assim, você acaba tendo hoje, para quem joga CS, por exemplo, você tem as equipes formadas, então você tem interação de equipe contra outra equipe, você vê, na verdade, já equipes profissionais aí sendo patrocinadas até pela Nike, já hoje em dia, mas assim, você acaba criando, um universo paralelo, eu falo assim, porque se tornou muito mais forte, já vem forte há muito tempo, né? Não foi esse momento da crise que acabou popularizando isso. Mas é um universo que realmente, eu acho que vem se tornando já uma rede social, se podemos dizer assim, mais fechada ou mais nichada, porque você acaba tendo ali pessoas com interesses em comum, porque você acaba tendo sempre a tribo, ou é Fortnite, ou eu jogo CS, ou eu jogo LoL. Então tem ali os aficionados pelo game em si, que vão construindo aquela história e consumindo material sobre aquilo, mas eu acho que sim, eu acho que tem muita marca, lógico que assim, a entrada ainda é difícil, porque primeiro que são grandes empresas que montam um jogo, que subsidiam um jogo, que patrocinam um jogo, então você tem grandes empresas por trás, Nintendo, você tem a Sony, a Microsoft, então ainda são mercados difíceis de entrar, mas eu acho que grandes marcas já estão lá dentro, e eu acho que essas pessoas em si, que aí a pessoa física, que a Carol falou do filho dela, meu sobrinho, que também está nessa questão das equipes de videogame, essas pessoas, sim, que ao longo do tempo vão começar a disseminar uma informação de consumo, porque aí você acaba usando a questão da influência, então... É muito mais, acho que se a gente vê lá atrás o que aconteceu com a rede social, no negócio dos influencers, eu sigo fulano de tal, e eu compro o produto tal, porque ele falou que ele usa, então eu confio mais nele do que na propaganda. Né? E a coisa deles também, então assim, você vai ver que dentro daquela rede social, você acaba criando pessoas onde você... não seria como idolatra, mas você acaba seguindo, então assim, é uma referência para você, então sempre tem uma pessoa que é melhor no jogo, que acaba te dando dicas, então aquela pessoa acaba se tornando uma referência. Aquela pessoa vai acabar se tornando uma influenciadora de consumo para você, então, eu estou consumindo tal produto, eu estou consumindo isso, estou consumindo aquilo, acaba com que todo mundo dentro daquele ecossistema ali acaba também se convencendo que aquilo, produto ou serviço em si, é vantajoso e é útil. Então, acho que sim, acho que vai ser um canal que muitas marcas vão conseguir explorar daqui a pouco, que é usar esse universo em si, dessas pessoas que se falam muito mais do que quem trabalha junto aqui, são pessoas, quem é aficionado acaba ficando 24 horas conectado ao jogo, é o que a Carol falou, tá no celular, tá com fone de ouvido, se não tá jogando no celular, tá no computador, ou vai pro videogame, então são pessoas que consomem isso tudo, acho que vai poder ser, já vem forte, acho que vai ser um mercado que vai crescer cada vez mais, para incitar as pessoas a comprar, a consumirem em si como tudo. A gente fez 2 boas lives sobre games, né, Carol? Sim, baita mercado. Grande mercado. Pessoal, eu queria agradecer ao Fausto Falcão pela presença, muito obrigado, Fausto. Obrigado, Carol. Já estamos quase 50 minutos. Quer se despedir, Carol? Dá um tchau, pessoal. Boa noite, Edu. Obrigada, Fausto. Eu que agradeço, Carol. Obrigado, Edu. Obrigado, Carol. O dia inteiro com a FESCOB. E a gente muito obrigada. Valeu por compartilhar. Obrigado, Fausto. Valeu, estamos de volta amanhã aqui, né, Carol? Amanhã aqui, 19 horas. Amanhã, 19 horas, estamos aqui. Combinado. Beijo, Carol. Boa noite. Tchau, Fausto. Muito obrigado, então. Obrigado por tudo. Até logo. Tchau. Obrigado. Boa noite. Tchau.